Se você tem problemas de autoconfiança, provavelmente você está dando o seu poder a outra coisa ou a outra pessoa. Eu sou a Josi, apaixonada e estudiosa nesse universo de autoconhecimento, e hoje eu quero alugar um triplex na sua cabeça sobre esse assunto. Mas antes, vamos começar pelo básico. A autoconfiança é você acreditar em você mesma e no seu potencial. É você mesmo, não sabendo tudo, conseguir reconhecer que é capaz de ir atrás do que você precisa. Uma coisa muito importante de ressaltar é que ser autoconfiante não significa que você não tenha medos, que você não tenha inseguranças, que você não vai sentir desconforto, né, quando for fazer algo pela primeira vez, ou até que você não vai hesitar frente a esse desafio, porque isso é completamente normal para qualquer ser humano. Agora, uma mulher que é autoconfiante, ela é capaz de reconhecer essas sensações e conseguir agir apesar delas. E aí você pode pensar, como é que eu vou conquistar então a autoconfiança na minha vida? E isso é uma coisa muito importante de a gente esclarecer, que a autoconfiança ela se dá através das suas experiências. É realmente se colocando em movimento, é vivendo um processo realmente de aprendizado contínuo. É você reconhecer, é você usar as habilidades que tem e realmente se abrir para desenvolver as que são essenciais para aquilo que você quer fazer, mas que nesse momento ainda te faltam. Uma coisa que eu sempre trago nos meus atendimentos para quem precisa desenvolver autoconfiança é para a gente voltar lá para a infância, né? Pensar numa criança e olhar, por exemplo, o processo de aprender a andar. Quando uma criança vai aprender a andar, primeiro ela está lá se arrastando no chão. Depois ela vai começar a engatinhar devagarinho e aí que ela vai começar a ensaiar a ficar de pé, mas ainda se explorando nas coisas. Conforme essa criança vai se sentindo mais segura, vai fortalecendo os músculos, vai percebendo o seu corpinho naquele espaço, aí é que ela vai começar a dar os primeiros passinhos. Só que antes de ela conseguir dar esses passinhos, ela vai cair, ela vai chorar, ela vai pedir ajuda, ela vai pegar a mãozinha de quem tá do lado dela. Então ela vai fazer isso até aprender a andar. E aí corta para hoje. Hoje você questiona se você consegue andar ou não? Isso é autoconfiança construída. Teve um momento da sua vida em que você precisou treinar, em que isso foi extremamente desafiador para você. Assim como começar a comer, assim como começar a falar, assim como tantas outras coisas que hoje você já faz no automático de tanto fazer. Agora vamos pensar aqui no grande cenário. Por que que tantas mulheres têm problemas em se sentirem autoconfiantes? E sabe que um exemplo disso que eu observei muito de perto na época em que eu trabalhava em RH é que dificilmente mulheres se candidatavam para vagas que elas achavam que não tinham todos os pré-requisitos. Enquanto os homens, mesmo não tendo os pré-requisitos, eles se aplicavam para essa vaga e eles deixavam para o entrevistador essa avaliação se cabia a contratação ali ou não. É muito comum a gente encontrar mulheres que, por muitas vezes, sentem que têm um potencial, só que acabam se fechando porque se acham incapazes e essa insegurança acaba tomando conta dela. Então, ela não consegue entrar em movimento para fazer aquilo que vai trazer a vida que ela quer viver. E agora, fazendo um paralelo, voltando ao triplex que eu quero alugar na sua cabeça, para você ficar refletindo aí, né, sobre essa possibilidade de você estar dando o seu poder para outra coisa ou outra pessoa. E aí você pode pensar, como assim? A gente acaba tendo um diálogo interior que não é colaborativo com o nosso processo. Sabe quando você pensa assim, quando eu tiver tal faculdade, quando eu tiver tal roupa, quando eu tiver tal curso, quando eu tiver tal formação, quando eu tiver tal câmera, quando eu tiver tal recurso, aí vai ser o meu momento de fazer. Mas o fulano de tal tem mais experiência, por isso não vale nem eu tentar. Nossa, mas a fulana faz tão bem aquilo, por que eu vou começar a gravar vídeo se eu não tenho nem o recurso necessário para fazer? Mas se a minha companheira, se o meu companheiro me validar, aí eu vou conseguir fazer. Mas se ele não me apoiar, realmente não tem como eu conseguir fazer isso. Se a minha mãe, se alguém falar que essa ideia que eu tô tendo é boa, aí eu vou seguir em frente, se não, não. Sabe quando você sente que não tem o apoio de ninguém e aí você não segue em frente com os seus sonhos? Ou quando alguém te dá uma opinião contrária ao que você esperava e aí você já questiona até mesmo a sua capacidade e acha que errou tudo e acaba desistindo no meio do processo? Ou quando você não se posiciona nas suas relações porque você tem medo de incomodar o outro, quando você não diz os nãos que você precisa dar, porque tem medo que o outro te julgue, tem medo que a sua opinião acabe de uma certa forma afastando essa pessoa da sua vida. Ou até mesmo quando você se conforma com a realidade que vive hoje, porque tem muito medo de arriscar
e de errar em alguma escolha sua. Você percebe que em todos esses exemplos, caso você tenha se encontrado em algum deles, sempre há essa ausência da consulta do nosso mundo interno? Você percebe que muitas vezes essa falta de autoconfiança, ela está muito mais pautada a gente não valorizar os nossos valores, os nossos sonhos, o que a gente quer de fato viver. A gente está tão desconectado do nosso mundo interno que a gente não valida e não reconhece nem mesmo as nossas verdades, nem mesmo quem a gente é e o que a gente quer. A gente acaba vivendo muitas vezes o sonho de outras pessoas, claro, se a gente tiver apoio. Então, o que eu preciso te alertar hoje é que não tem como você desenvolver autoconfiança se você não expandir a sua mente sobre esse aspecto da sua vida. E eu te digo de coração, essa foi uma grande dor minha. Eu já fui a pessoa que esperava a validação, esperava o reconhecimento, esperava as outras pessoas falarem que o meu trabalho estava bom. Só que nesse processo eu acabava me perdendo, eu acabava não fazendo as coisas que eu sabia que eu deveria fazer, porque eu estava sempre à espera de algo. Lembra que eu falei sobre a gente estar delegando o nosso poder? O que o outro pensava ou aquele material que eu achava que faltava, parecia sempre aquela peça distante que eu não ia conseguir achar. Mas graças a Deus, eu descobri uma jornada que me fez mudar esse padrão. E hoje o meu trabalho é justamente guiando mulheres que decidem viver a sua prosperidade com mais leveza, justamente porque elas despertam o seu potencial único e encontram dentro de si a força que elas estavam projetando para fora. Então, se você é essa mulher que está buscando ser autoconfiante, encontrar essa força dentro de você para bancar os seus sonhos, os seus objetivos e fazer eles acontecerem, se esse conteúdo aqui fez sentido para você, deu uma luzinha aí dentro, já se inscreve aqui, já ativa as notificações e a gente vai junto nessa jornada de você também desbloquear e viver o seu potencial. Um beijo e até a próxima semana.